vamos conversar nos próximos minutos com um académico, um produtor, um músico. Vamos conversar com Rufus Maklube. Welcome to Maputo. Esse é um trabalho de Xixalanga que reforça essa herança toda de que Maputo é uma cidade bastante criativa. Boa noite. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu acho que Maputo é das cidades mais cantadas. E talvez perca só com as grandes metrópoles como Nova York, mas acho que aqui na região, no continente, provavelmente das cidades mais cantadas. Ok, do mundo, porque também estamos a ombrear com as grandes metrópoles. Somos uma grande metrópole. Logicamente. Eu ontem acho que vi uma coisa de um amigo, o Mitó, circulou um post feito pelo Abílio Mapapá, que é um amigo dele, que tinha uma série de músicas sobre o Maputo. Ok, de artistas nacionais e internacionais. Podemos falar do David Sanborn, que é a música Bob Maputo, James, Bob James, David Sanborn, que é das músicas mais famosas sobre o Maputo, e é uma linda Samanguana, música. né? Samanguana. Fala de Marraqueno, mas dá a referência a isso. Sim. Né? Podemos falar de Miles Davis, que gravou Catembe. Sem esquecer Hortêncio Nadi, que fala de Mafalala. Sim, sem esquecer Hortêncio Landa. Claramente. Sem esquecer Jeremias Nguenha. Agora Xichel, MC Roger, Xichel, Sheila Jesuíta. A lista nunca termina, né? Não termina. E acho que muitos mais ainda vão fazer. E num contexto este de celebração de 137 anos de Maputo, não podemos ignorar tudo o que acontece à nossa volta. E os desafios de tornar Maputo esse lugar vibrante e todos os anos a celebração de 10 de novembro é marcado por essa vibração artística e cultural. Sim. Esse ano foi diferente, não é? E não é para menos. Bom, eu acho que é lógico o contexto político, social, pelo que nós vimos, afetou todo um setor. E não quer ser exclusivo ao setor das artes e cultura ou da economia criativa ou das indústrias, mas infelizmente é numa época do ano que é a época de pico para o setor criativo. Então afetou bastante, porque chega dezembro, basta passar dezembro, janeiro, fevereiro, março, está tudo praticamente morto. Então isto afeta sobremaneira a possibilidade de ganhos de trabalho para todo um setor. Pois, mas nós estamos a falar de Maputo, estamos a falar com Rufus, o produtor, o gestor cultural e diretor do Centro Cultural Municipal de Cinza, mas meus colegas acabaram por projetar uma imagem importante também para a sua carreira, que é de K10, a banda incontornável, os outros bons rapazes, como muitos chamam. Como é que Maputo foi importante para vocês? Bom, vou dizer uma coisa só antes de responder a sua questão. Eu sou apenas um artista que foi emprestado à gestão e ao ensino. É um artista emprestado à gestão e ao ensino. E ao ensino e à pesquisa, que é outra coisa que eu também gosto de fazer. Mas o artista em mim, claro que nunca morre. Talvez tenha escolhido fazer isso porque sentia que talvez faltassem pessoas do setor nesses lugares. Pois. Agora, Maputo para K10, como é que sempre foi um polo importante para vocês? Bom, o K10 nasce dentro da cidade de Maputo, em particular muito perto do edifício do Conselho Municipal. Então, ali no coração de Maputo, no centro da cidade de Maputo. Então, Maputo, logicamente, condicionou toda a estética musical, toda a estética lírica, harmônica, porque nós crescemos também a ver os concertos na Praça da Independência, crescemos a ver concertos nos vários espaços de Maputo, nas salas de cinema, nos estádios, nos campos, não é? Os Goruani. Inclusive no estádio, porque nós fomos ver Eric Clapton, éramos bem 80, miúdos. Final dos 80. Éramos bem miúdos, fugimos de casa, Foram mas a pé? fomos. Voltámos a pé. Mas também o pavilhão de Machaquene, eu lembro-me que da minha casa eu ouvia o Cassave
Caçava eu não vi a primeira vez que veio. Mas ouviste o som, né? Mas ouvi o som. Jacob Devereaux ali. Porque era, na altura dizia que é uma aparelhagem de não sei quantos watts. Na altura as aparelhagens eram medidas por watts. Por watts, Então, mas eu via-se, né? E sempre que havia espetáculos na praça, eu ouvia a partir de casa. Pois. Então, condicionou bastante. Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Era importante, acho que acima de tudo, quem está nos assistir está a ver Rufas, o integrante de K10, o músico. Acho que esta curiosidade é importante também satisfazer para os nossos telespectadores. Maputo vive um processo de transformação cultural que tem impacto na vida social, económica e cultural, sobretudo um impacto social, económico e político, queria eu dizer. Sim. Ou temos uma cidade romântica que mergulha na memória dessa cidade das acácias e jacarandás. Vivemos nisto ou há cada vez mais um testemunho de que a revolução ou a transformação cultural impulsiona e influencia transformações profundas do ponto de vista social, económico e político? Bom, eu acho que é um bocadinho dos dois. Logicamente que a evolução é um processo natural. É um processo... A evolução, se quisermos chamar de inovação, revolução, qualquer ação que seja, são processos normais. Porque eu vou olhar para a música, que é aquilo que é minha praia. Quando a Marrabenta surgiu, nos meados do século XX, surgiu nas periferias de Maputo, né? E depois, numa primeira fase, também não foi bem aceito, né? Porque era um rompimento com os padrões com alguns coloniais. Padrões, paradigmas, não só coloniais, mesmo no pós-independência, né? Sim, e não foi bem aceito. Claro. Mas eu acho que não é diferente do que aconteceu com o Panza, quando o Panza veio. Então eu acho que este processo é um processo contínuo de rompimento, mas também há uma continuidade, porque eu sempre disse isso, que eu olho para o Panza como uma continuação da Marrabenta, né? Vão me perdoar os panzistas, mas é uma verdade, é só ouvir a estética musical, os acordes, lembra muito. É uma Marrabenta tocada de outra forma num outro tempo. E esta geração que agora vem com os novos produtores, como os Cadus, ainda exploram muito mais elementos da guitarra, que são linhas claramente de Marrabenta. Então eu acho que é um bocadinho dos dois, né? Porque a história de Maputo também não tens como fugir delas. Desde os edifícios, desde as pessoas, desde os bairros à volta da cidade de Pedra, da própria cidade de Pedra e dos novos bairros que foram surgindo também após a independência e que continuam a crescer. Hoje temos o Grande Maputo, né? A Catembe. A expansão da cidade. Logicamente que essa expansão também vem com novas ideias para a nossa sociedade. E uma provocação importante nisto também é, e queria ouvir o professor, o músico, o artista, o Rufas, o Dr. Rufas, falar de arte em Maputo e pensar a sua influência na preservação da identidade cultural da cidade. Transmite incertezas, certezas ou nos dá esperanças de um futuro que poderá nos oferecer as outras formas de colocar o lugar ao serviço do desenvolvimento? Essa é uma pergunta muito grande. Aqui é para sonharmos. Eu acho que temos que olhar para a arte primeiro como um elemento transformador. Transformador no sentido de um espaço de veiculação de ideias e veiculação de identidades ou de identidade, um espaço de veiculação da nossa maneira de estar e de ser, porque quando eu ouço uma música como esta da Tia Elvira, logo eu posso me transportar para um espaço de uma criança que está algures num beco em Maputo, que reclama o fato de não ter os seus pais para cuidarem dela. É o grito da criança. É o grito da criança. Então, este é um espaço. Mas também posso falar de Maputo onde eu me sinto bem. Mas também posso falar de Maputo que quem abraça não larga mais. Né? Então eu acho que há de haver sempre esta roda. Também posso falar de Maputo na perspectiva do K10, que é da Europa, uma cidade
que não estava limpa ou que tem problemas de Vocês tinham harpas e farpas, né? Que tem problemas de gestão. Não eram tão bons rapazes, também lançavam ali umas... Não, eu acho que os rapazes são bons quando dizem aquilo que é a realidade. Aliás, acho que o presidente Samora, quando batiza o Goroano como bons rapazes, é aceitando que eles são uma espécie de jornalistas. Uma lupa, né? Uma lupa. Então, uma lupa. Eu acho que existe isso. Agora, o maior desafio talvez seja como colocar a arte, essas indústrias, também no centro do desenvolvimento. Eu acho que aí é que a coisa depois começa talvez a perder-se, porque nós temos muitas boas ideias, mas muito poucas colocam esta arte como um elemento transformador, porque a arte tem essas duas dimensões importantes. Sim. Esta simbólica, que eu digo, é a mais importante. Digo, né? Marrabenta, eu sou de Moçambique, danço marrabenta, marrabenta é minha identidade, ou eu sou de Cabo Delgado, Mapico, ou escultura Maconde. O ponto individual e coletivo da moçambicanidade. Da moçambicanidade, né? As várias, eu digo, a moçambicanidade é feita de várias moçambicanidades. Exatamente. Né? Então, este é um ponto de entrada. Mas também existe o fato de o Jamama Maconde ser uma escultura bastante complexa e interessante em termos artísticos. Estéticos. Então, cria interesse econômico. Logo, aquela madeira... É um bem cultural. É um bem cultural. Logo, aquela madeira tem um valor econômico agregado, né? Ou as cerâmicas da Renata, ou as telas de Malangatana, ou o filme Resgate do Pipas e o Mickey Fonseca, ou o CD do Goroane, não importa. Então, eu acho que esta é a parte que, por vezes, ainda não estamos tão bem estruturados. Bem entendidos, né? Bem estruturados, porque se eu olho para uma cidade que oferece todas essas oportunidades, o número de eventos que há na cidade de Maputo, desde pequenos, médios e de grande dimensão, é incrível, né? Porque se sairmos agora, havemos de apanhar um músico a tocar num bar, né? A fazer karaoke, ou a fazer cavas, ou a tocar originais. Ou a um recital no Ou um recital, sim. Ou a exposições de artes plásticas. E temos um lugar como Feima, que é bastante vibrante em termos de acesso a obras de artesanato. Há N galerias na cidade de Maputo. Agora, o que pode estar, por vezes, precisa de algum apuramento é como colocar esta indústria também no centro de desenvolvimento. Como é que participa tudo isto para o desenvolvimento? Como é que participa para o desenvolvimento econômico, social e cultural de uma cidade. Como estamos a falar de uma cidade, mas olho para a cidade apenas com um ponto de indução para olhar para o resto do país, porque este é o hub. Exatamente, Maputo é um centro que define e redefine várias dinâmicas de como é que o setor vai funcionar no nosso país e eu acho que também acaba por ser um benefício importante para os criativos, né? E para o setor das artes. A importância política de Maputo para o setor criativo, né? Sim. Acho que isto é importante se pensar. Sim, Maputo é o local onde toda a infraestrutura do suporte às artes está estabelecida. Vamos dizer assim, todas as televisões têm as suas sedes em Maputo. Podem ter delegações, mas a sede está em Maputo. Então, se eu quero avançar para uma mega divulgação do meu projeto, eu tenho que vir para Maputo. Os profissionais, todas as áreas, as melhores salas do país. Exatamente. Hoje temos o Centro Cultural Moçambique-China, que é uma sala de padrões internacionais, né? E com toda uma infraestrutura tecnológica. Então, Maputo é incontornável neste processo. Então, é aqui onde provavelmente fazemos as experimentações e quando dão certo, avançamos para o resto. Maputo ainda define tendências nesse sentido. Define tendências. Com isso eu não estou a dizer que o resto do país não defina, porque nós sempre temos
artistas. Eu olho, por exemplo, para os maçucos que nunca saíram do Niassa, mas que são referência para o país inteiro. E como influência no país inteiro, exatamente. E como influência no país inteiro. Então não estou a dizer que é exclusivo, mas estou a dizer que é um espaço também com muita influência na definição das tendências e dos gostos, e do negócio, construção do gosto. E do negócio do setor criativo. E eu queria que falássemos um pouco sobre o negócio do setor criativo, olhar para Maputo, mas olhar um pouco para o país. Eu fico com a impressão, sinceramente, de que nós não temos um conceito nacional moçambicano de que são as indústrias culturais e criativas. A percepção oficial do governo, a percepção dos artistas, dos produtores, etc., me parece divergente e problemática e, se calhar, muitas vezes ela é adotada de acordo com os manuais sobre a matéria. Tem a mesma impressão? Isto é saudável, que tenhamos vários entendimentos do que são as ICCs? Eu primeiro acredito nos processos. Eu acho que é uma questão processual e muitos desses conceitos, infelizmente, caem-nos no colo, e depois temos que encontrar formas de discerni-los e dizer, ok, para nós é isto. Mas eu acho que, em todo caso, pelo fato de Moçambique ser membro das Nações Unidas, podemos adotar o conceito das Nações Unidas, podemos adotar os conceitos da União Africana. Eu acho que não é uma questão de entendimento ou não, é uma questão de um dia nós sentarmos e dizermos assim, vamos lá tentar definir Escolhemos isto. um modelo, não é? Escolhemos um modelo pelo qual nós podemos E que tem pilares próprios. Sim, há uma espécie de guia, porque acho que não temos um guia. Eu, por exemplo, gosto do modelo das Nações Unidas, da UNCTAD e Unesco, que é património, que é a base de tudo. Se olhas para um país como a Itália é o que é por causa do património, França é o que é por causa do património, China é o que é também por causa do património. Depois temos as artes, essas artes todas. Há quem diz que são 7, há quem aumentou os números agora. Depois temos a mídia. Vocês são um elemento chave nestas GCCs. Depois temos as criações funcionais, que é essa coisa de tecnologias, produtos gaming, de utilidade, estamos a falar disto aqui, isto é funcional, gaming e etc. Então eu acho que a partir daí podíamos depois começar a descascar, ok, temos os grandes pilares, depois começamos a encaixar. A enquadrar de acordo com o que nós temos. A encaixar, porque nós temos artes, temos músicas, temos dança, temos teatro, património. Temos património material e imaterial que nós ainda nem exploramos. Temos mídia, que é uma mídia bastante vibrante, né? Com muita fome. Desde a mídia tradicional até a nova mídia. Estão aí os influencers, de repente também. Sim. É a nova mídia. São fazedores de tendências. E com muita influência. Então, eu acho que por vezes não é. É o medo de tomarmos as decisões e dizemos, ok, vamos assim, e depois lá à frente podemos voltar a uma revisão, dizer, ok, não deu muito certo, talvez temos que ir a um modelo concêntrico ou um modelo de não sei aonde, mas que funcione. Mas precisamos de um modelo que seja conhecido, que seja definido em função claramente de uma contribuição do setor e que saiba qual é o caminho efetivamente. Eu acho que aqui é a conversa entre o setor, as academias e as entidades públicas. O setor, através das várias organizações, através dos intervenientes, mas também as academias. Tem que se falar com as academias, até para ajudar a dar alguma... É um consultor, na verdade. Acho que a academia é um consultor. É um consultor. Então, e acho que muitas das vezes os nossos processos excluem muito as academias. Sim. Ficou-se naquela ideia de que não tem uma contribuição concreta, sobretudo quando se pensa ICCs, pensa-se no material e se esquece de toda essa descrição de programação, de conceito e de arrumação da própria estratégia. O nosso patrimônio imaterial, bem explorado, bem desenhado, seria talvez uma das maiores fontes de riqueza deste país. E ninguém melhor que a academia para descrever isso. As nossas histórias, as nossas encarenganas, mas temos que depois talvez transformá-los em histórias de animação. Porque o que é Rei Leão? Rei Leão é uma história. É uma história, é uma história que pode ter acontecido em qualquer parte do mundo. É universal no seu sentido, mas que depois é trazida para um contexto de um continente africano. Mas quando eu olho para o Rei Leão, eu consigo ver
Shakespeare, consigo ver ali Hamlet, aquela história do tio que quer usurpar o poder, não sei o quê. Então, porque essas histórias são universais. Nós estamos a dizer que Shakespeare é que inventou a história da usurpação do poder, porque mesmo no continente africano, temos nas nossas mitologias, nos nossos contos, temos histórias de tios que tentaram usurpar o poder dos sobrinhos. Calha que Shakespeare talvez é o mais famoso. Sim. Sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas. Também o mundo é meio eurocêntrico. É isso. Mas a África está na moda. Está a entrar. Cada vez mais. Agora, nós é que temos que ser os porta-vozes disso, né? Dessa força que nós temos. Sem dúvidas. Por que nós estamos a vender? Por que nós estamos a vender a história do Yasuke, o samurai, o primeiro samurai negro? Ou então a história do Chaka Zulu, né? Sem dúvidas. Não precisamos de ir ao Oriente para justificar a nossa importância. Não, mas quando dizia Yasuke é porque Yasuke vem da ilha de Moçambique. Exato. É nosso. Né? É nosso. Então podemos contar essa história. Podemos contar a história do Ngungunhano. Podemos contar a história... O homem mais alto de Manjakazi. Podemos contar a história dos Namarais. Exatamente. Que deram uma porrada ao mozinho da Albuquerque num confronto frente a frente. Então acho que há muitas histórias para contar. Só temos que ter coragem. E essa é uma conversa muito importante esta, que me leva a pensar na importância dos espaços públicos. Maputo tem espaços muito importantes que são património da cidade. Quando falava do Mozinho de Albuquerque e falava dessa questão também dos nossos heróis, das nossas mitologias e nossas referências como africanos, e pensei, por exemplo, na Fortaleza de Maputo, a ressignificação dos espaços para uma compreensão melhor aprofundada até das nossas próprias narrativas que servem de património imaterial, né? Sim. Como é que nós podemos pensar e repensar a ressignificação dos espaços? Porque os espaços, eles falam. Se alguém entra na Fortaleza de Maputo e vem Ngungunhano preso e vem Mozinho todo no cavalo imponente, claramente que há uma interpretação aqui que pode não ser necessariamente objetiva no sentido de ser imediatamente a redução de Ngungunhano, mas leva a algum lugar isto. Não, a ressignificação dos espaços. Eu acho que é a ressignificação, sim, no sentido de trazer narrativas que valorizem-nos como moçambicanos, africanos, seja lá como formos. Esta é uma dimensão. Mas também existe a ressignificação dos espaços no sentido de acesso a esses espaços. Eu acho que temos que voltar a conversar com todos e dizer, ok, existem espaços e é normal que os espaços por si se estratifiquem, né? Por razões até de gosto de cada pessoa, né? Agora, queremos ressignificar esses espaços, é dizer, ok, o que é que acontece num cinza, né? Além dos eventos. Nós já estamos a fazer isso, depois podes cobrar a programação, a fatura pela publicidade, mas neste momento nós estamos a montar uma exposição histórica sobre o Mzinza, Centro Associativo dos Negros, e sobre o Núcleo de Estudantes Secundários de Moçambique. Estamos a contar essa história. Queremos ter essa história disponível no espaço. Então, a pessoa que entra tem que saber que, ok, aqui aconteceu isto. Eu acho que iniciativas como estas podem ser importantes para toda a cidade, porque eu posso chegar a olhar, por exemplo, para, sei lá, para uma casa e eu não saber que ali viveu Noêmia de Souza. Exatamente. Não saber que ali viveu Malangatana. Não saber que ali viveu, sei lá, Craveirinha, Tony Django do K10. Yeah. E eu acho que essas ressignificações são importantes até para a própria identidade de Maputo e de todo um país, porque gostei daquilo que eu vi sobre Inhambane, né? Que estão a fazer esse levantamento, porque por vezes é isso que vai nos despertar para novas histórias, para essa ressignificação até dos próprios espaços. Porque há sítios que a gente olha e a gente não sabe o que era, ou quem viveu ali. Qual foi o impacto daquele espaço para tudo que essa indivíduo, essa personalidade ou a construção de ideias, contribuição desses espaços para a construção de ideias. Porque quando a gente olha para Maputo com esta beleza arquitetônica, temos essa coleção de Art Deco em Maputo, que é uma das únicas no continente africano, né? Os edifícios. Então, o que é aquilo?
né? Um edifício tipo a Sé Catedral, o edifício da Rádio Moçambique. O Scala. O Scala, o Scala. Sim. São então, espaços... Temos isto. Então, eu acho que a ressignificação vai partir desses processos interpretativos, primeiro, e de dizer, ok, isto foi isto, olha, vou falar de um cinza, como estou lá. Claro. É um edifício que foi construído nos anos 30. 1938. Concluiu-se o edifício. Né? Em 39 foi inaugurado. Ok, o edifício está ali. Mas depois há histórias dentro do edifício, que são essas que têm que ver. Eu olho para uma boa prática, por exemplo, que é o Museu de Mafalala. Aquilo é que é ressignificar um bairro. Né? Mafalala, que é um bairro que sempre foi tido como problemático, mas ao ter um museu que traz a história, as boas histórias da Mafalala, o contributo da Mafalala para a luta, para a moçambicanidade, para as artes, para o desporto, etc., já faz com que dê-nos vontade de ir a Mafalala. É um discurso alternativo ao que o contexto foi nos vendendo também, né? A ressignificação serve para isso, para nos dar uma narrativa alternativa. A ressignificação, inclusive, ressuscita espaços. Né? Ressuscita espaços que... E não é novo isto. Espaços que estavam perdidos por várias razões. Quer estruturais, quer sei lá, criminalidade, problemas sociais, o que for. Mas se for bem feito, o que nos vendem, por exemplo, no Brasil, ir ao Moro, né? Nós estamos cheios de bairros iguais, Mouros, né? não devia ser nada tão espetacular, né? Mas a história toda, né? Sim, mas o que é vendido à volta da visita ao Moro, o discurso sobre o Moro. O discurso sobre o Moro, dá-nos vontade de pagar, né? Eu fui fazer um tour em Zanzibar, que era ir ver onde é que as especiarias são plantadas, né? Exato. Pagar 10, 15 dólares para ir cheirar cardamomo, canela, mas é apenas uma narrativa. Exato, é uma narrativa, E isso estaríamos a falar de espaços vários aqui em Maputo. Quem fala da Mafalala pode falar de Inhaca, pode falar de tantos outros lugares. E a pergunta é essa, não é a transformação desses espaços em plataformas de expressão artística e cultural dentro da própria cidade. Mas também o grande desafio de garantir apoio governamental e apoio da sociedade civil para melhorar as condições desses espaços destinados à preservação dessa história, destinados à arte, à cultura na capital moçambicana. Nessa dimensão, como é que Moçambique, mas sobretudo a cidade de Maputo, pode pensar uma melhor forma de fazer esse casamento de interesses, né? Número um, eu acho que a visão oficial do próprio município e, por outro lado, das organizações interessadas e que olham isso como oportunidade. Eu acho que disseste muito bem. Essas duas dimensões são importantes. Por quê? Porque existe aquilo que pode ser um anseio do servidor público. Porque o servidor público tem um manifesto e promete o que vai fazer. Mas também eu acho que não pode ser exclusivo. Não. Tem que ser também o que eu acho que pode funcionar para mim. E talvez aí nós vamos harmonizar interesses. Por quê? Porque o grande problema ainda é acesso ao financiamento. Financiamento não no sentido de dar-me dinheiro, até se for para pedir empréstimo. Né? Ainda é um desafio o acesso ao financiamento. Ninguém empresta dinheiro ao nosso setor. Ninguém. Sim. Né? A banca que aposta num festival. Não. Esquece. É considerado de alto risco. Ou porque nós também podemos estar ainda a falhar em mostrar como é que se ganha dinheiro. Não temos indicadores convincentes. Não temos. Estou neste momento a trabalhar num projeto de mapeamento e não há dados robustos. Né? Se eu perguntar quanto é que o setor fez ano passado, muita gente teria dificuldade em me dizer. Então, lógico, nós não podendo demonstrar essa dimensão, não há interesse em... Mesmo eu, não havia de dar dinheiro a uma coisa que eu não sei se dá certo ou não dá. Então, os bancos não são instituições de caridade. Não. Então, esta é uma dimensão. Agora, o que é preciso? Aí temos que atacar via legislação. É importante que a lei de mecenato funcione. É urgente. Sobretudo para o contexto de Moçambique. É muito importante. É urgente, porque talvez te retire o peso, primeiro, do financiamento
de nível central, talvez crie oportunidades até de desenvolvimento aos níveis micro. Vou dizer, se eu tenho uma empresa que opera num distrito, algures numa província considerado remoto, né? Como a gente diz, é um distrito remoto. Eu nem sei o que isso quer dizer, se é remoto controle ou não sei. Mas digamos que eu tenho uma empresa que explora recursos ou que, sei lá, os seus serviços estão num distrito. Seria fácil aquele operador pequeno operador que está ali, estabelecido ali, trabalha a partir dali, vir dizer, olha, apoia-me lá, eu quero comprar uma nova máquina, sei lá, de tecelagem, né? Então, eu acho que aí é mesmo, esta é para mim a maior descontinuidade. O criativo está lá, as ideias estão lá, mas depois não consegue operacionalizar. Há quem só quer, sei lá, quero um conjunto de 20 mil meticais para comprar um kitzinho de qualquer coisa. Exatamente. Mas não sabe onde ir buscar. Então, eu acho que esta grande, este fosso aqui no meio. Pois. E isto é o que nós temos que resolver. Porque o resto, iniciativas existem. O setor é bastante vibrante. Nós sobrevivemos à Covid. Sim, sim. Com imensas dificuldades. Com imensas dificuldades. Estamos aqui, quando voltou, o setor voltou parece que voltou energia, com muito mais energia. Mas acima de tudo é começarmos a discutir o setor, a pensar vantagens mútuas, né? Para quem financia e para quem recebe. Acho que a conversa sobre responsabilidade social tem um teto muito próximo, muito curto, e o que sem dúvidas não desperta muito interesse do empresariado. Mas os benefícios fiscais penso que funciona muito bem no desporto, no futebol, de modo particular. Era interessante ouvirmos as experiências de gestores no ramo do futebol. Sim, mas há áreas, eu por exemplo estou a dizer assim, se eu pensar, por exemplo, há áreas que o futebol é muito impactante, é muito presente. O futebol é um pouco como a música. Sim, é arte popular. Né? As outras áreas reclamam que os apoios vão para os músicos e tal. Mas é só porque o músico provavelmente tenha uma maior capacidade de arrastar massas, né? Mas não é qualquer tipo de músico, é certo tipo de músico. Exatamente. O que logo a priori cria fragilidade em relação a outros tipos de música. Por exemplo, se eu tenho uma orquestra de timbila, né? Se eu não tiver um apoio sério de um mecenas, é difícil manter uma orquestra a funcionar de forma profissional, né? Porque não é necessariamente uma arte popular. Não é. Então eu acho que é esta parte que é preciso, em algum momento, nós resolvemos. Porque criatividade para um moçambicano. Nós temos muito. É muita. Eu vejo, eu tive a sorte de andar pelo país afora. Não deixo de me maravilhar todas as vezes que eu vou ao Festival Nacional da Cultura. O potencial, descubro, a riqueza, entre aspas, uma nova dança, um novo estilo musical, um novo instrumento e etc. Ainda nem falamos da gastronomia. É o melhor, é um dos melhores que nós temos, que o mundo tem, não é? Na verdade, a melhor gastronomia, uma das melhores do mundo. Sim. Uma pergunta importante sobre a urbanização em Maputo. Conforme estava a dizer, a cidade não para de crescer, o processo de urbanização está cada vez mais imparável. Como é que isto impacta a produção artística na capital? Eu acho que, não vou falar só de Maputo, quero olhar para todo o país. Eu acho que, mesmo havendo planos de urbanização, a minha impressão, muito pessoal, é que espaços culturais não têm sido privilegiados. Não são pensados, né? Não são pensados. Ainda é fácil manter um campo de futebol, mas seria interessante que todos os bairros tivessem um espaço cultural. Um centro cultural. O centro cultural é uma coisa grande. Eu falo de um espaço onde as pessoas podem ir, tem instrumentos, tem... um sítio onde pode acontecer alguma coisa. Pode acontecer alguma coisa, né? Eu acho que este é um desafio também à qualidade de vida dos munícipes, é um desafio à educação cultural do país inteiro. Porque essas estruturas de governo local, municipal, distrital, elas é que são um grande reforço à agenda da identidade a nível daquele espaço. Né? Se eu estou em Maputo e Xingomana é uma dança típica de Maputo, se eu estou em Maputo
e Xigube é típico. Né? São esses espaços que vão continuar a trazer novos bailarinos destas danças. O mesmo pode ser em outros lugares do país. Em outros lugares do país. Sim, mas acima de tudo, Rufus, a grande questão aqui sobre a prioridade ou não em relação ao setor criativo, cultural, é que sinto, até a sua resposta acaba me levando para aí, que continua-se a perpetuar o discurso da arte, cultura numa dimensão meramente artística. Mas o seu papel e a sua colocação nos projetos de desenvolvimento como estratégia fundamental para valores que hoje em dia até nos... Estamos a perder. Estamos a sentir que acho que há uma ausência de uma base cultural muito forte na sociedade moçambicana para vários aspectos que nós hoje em dia notamos. Se calhar acho que falhamos nesse sentido. Essa preocupação. É só porque nós não entendemos as várias importâncias da arte. Esse podia ser um único programa só para falarmos sobre a importância da arte. Mas vamos lá dizer, música tem esse efeito terapêutico, né? Terapêutico até no sentido da cura, quando a gente fala de música... Emocionalmente, psicologicamente. Emocionalmente, música, terapia musical, no sentido de cognitivo. Aliás, está provado que matemática e música são andam lado a lado. É por isso que Einstein, o grande físico, era violinista. Sim, então, exemplos não nos faltam. A música também é nesse sentido identitário mesmo, de eu assobio o canto, danço a minha música, né? O mesmo aplica-se às artes plásticas, a noção estética. Por isso que a gente eu gosto de ver as capulanas em Nampula, super coloridas, né? As pessoas não têm muito medo vibrantes, né? de pôr cores vivas, quentes, né? Então, essa educação para a estética, né? Há muitas coisas que nós não teríamos nas nossas cidades. O abstrato, né? Como é que o abstrato desperta uma consciência para vários Há muitas aspectos. Coisas que nós não teríamos nas nossas cidades se nós estivéssemos educados para a estética. A dita educação visual. Se queremos falar de dança, esta inteligência sinestésica, saber mexer, andar com groove, a autoestima, o bem-estar, a pessoa ter confiança em si. Então, valores importantes de que fala tanto hoje em dia, patriotismo. Isso só as artes e cultura é que vão nos dar. Porque um indivíduo que seja tímido pode vencer a sua timidez expressando-se através da arte. Quer via literatura, quer via teatro. Até as pessoas dizem, este aqui afinal fala. Né? Porque naquele espaço ele encarna um personagem. Sem julgamentos. Sem julgamentos. Então eu acho que é urgente este resgate desses espaços para a arte. Para a arte. Muito obrigado. Acho que foi um bom fecho este. Foi um bom fecho. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um grande abraço. Faz um bom trabalho. Obrigado a todos pela audiência. Ficamos por aqui. Voltamos a estar juntos na quinta-feira, mesma hora. Um abraço a todos. Obrigado. Zimaiwi matani Zimana wa matini shingwa Gafamba mziyawona shakuyanja